alma de Deus, que estava em Deus antes da fundação do mundo. Lembra-se, você que realmente tem o Espírito de Deus, e você esta noite, você esteve aqui em Cristo, porque Ele foi a plenitude da palavra. He was the fullness of the Godhead bodily. God was in Christ, reconciled the world to himself. Do you believe it? Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Você crê nisso? Look, you must be in Christ. Then if you were in God, a change, a word attribute from the beginning, then you walk with him, you're on earth. You talk with him on earth. You suffered with him on earth. You died with him at Calvary and you rose with him again. Veja, ele estava em Cristo. Então, se você esteve em Deus, um gene, uma palavra, um atributo desde o princípio, então você caminhou com ele aqui na terra. Você conversou com ele na terra. Você sofreu com ele na terra. Você morreu com ele no Calvário. E você ressuscitou com ele. Now you're sitting in heavenly places with Christ Jesus. Communing with him, the word as it feeds into your soul, that man shall live by every word that proceedeth. E agora você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo comunhão com ele, a palavra, enquanto ela alimenta o interior de sua alma, que o homem viverá de toda a palavra que sai. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor com o corinho 117, ao único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos cantar uma vez mais com toda a nossa alma e coração. Ao único que é digno de receber, glória a Deus, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, inclinemos nossas faces, nosso Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pela fé nós nos aproximamos de Ti, Pai, uma vez mais, Senhor,
Cremos que o Senhor está em nosso meio para nos abençoar mais uma vez nesta tarde, Senhor. Ó Pai, nós venhamos necessitados da Tua misericórdia e da Tua graça, Pai. Rogamos que o Senhor venha em encontro de cada necessidade dos Teus filhos, Senhor, e abençoa cada um que veio, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós possamos, ó Pai, sair felizes, ó Pai, recompensados, Senhor, porque sabemos que o Senhor pode operar muitas coisas em nosso meio, Senhor. O Senhor pode derramar o Teu Espírito Santo para cada um dos Teus filhos, Senhor. Que cada um possa sair mais cheio do Teu Espírito Santo nesta tarde, Senhor. Ó Pai, se houver alguém aflito, Senhor, console nesta tarde, Pai. Se houver alguém enfermo, ó Pai, que saia curado, Pai. Porque nós venhamos pela fé, Pai, que nos aproximamos sabendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, receba a glória, Pai. E também pedimos, Pai, que o Senhor receba os nossos louvores, Pai. Porque queremos fazer da nossa alma e do nosso coração, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graça em tudo. Amém. Glória a Deus. Pode acertar, irmãos? Ó, que saudosa lembrança, 105. Vamos cantar esse hino com alegria. Oh, que saudosa lembrança.
felizes. Amém. Nós sabemos que o Senhor Jesus está em nosso meio, amém? Amém. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, né? Que nós estamos bem mais, né? Amém. E ainda que tivesse só 3, né? Em 2, né? Ele estaria conosco. Irmãos amados, 66. Com nossas palmas, amém? Irmãos amados e resgatados, segui avante, e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. O nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado e me perdido, mas sou redimido no nome santo de Aleluia. Irmãos amados, santificados e bem unidos, pois sois remidos, não mais temendo o bem fazendo, no nome santo de Jesus. Nome santo. O nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, aleluia, e me perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, equivalente, Deus prudente, estai lavado, e libertado, no nome santo de Jesus. O nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado e me perdido, mas sou redimido, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essas palmas é para ele, amém? Amém. Graças a Deus. Vamos cantar ainda o 148, Cidade de Deus, 148. Logo após, já estaremos passando as ofertas. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos
próximo, amém? A irmã Mateus estará olhando pelas ofertas. Bondoso e poderoso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus santo, forte e poderoso, te agradecemos, Pai, por esse privilégio, por essa graça e por todas as suas bênçãos que o Senhor tem derramado a cada um de nós. Amém. Te agradecemos pelo privilégio de estar mais uma vez em Sua presença, adorando o Seu santo nome. E pedimos agora, Pai, que o Senhor abençoe essas ofertas que é para a Sua obra. Abençoa cada ofertante, Pai, e ajuda aqueles que não podem ofertar. No nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos cantar o corinho 106. Eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor para me guiar. 106. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que no lar do céu Cristo vai me dar. Novamente. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, aleluia, posso confiar, que no ar do céu Cristo vai me dar. Amém, louvado seja o nosso Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos passar para o pastor. Vamos cantar somente em crer, tudo é possível. Vamos inclinar nossas faces, o nosso coração, nosso pensamento ali na cruz do Calvário. Reverentemente, somente crer, o pastor Hamilton estará tomando a palavra. Somente em crer, somente em crer, tudo é possível, somente em crer. Glória a Deus. Somente
abençoe no nome de Jesus Cristo. Nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos inclinar o rosto, fechar os olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento glorioso, crendo que estamos em tua presença, Senhor, e que o Senhor até aqui tem nos ajudado, sustentado nossa fé. Pai, recompensa cada filho que se esforçou para estar aqui presente, Senhor. Ajuda suas vidas, dando graça, dando força. Pai, como o Senhor foi falado aqui, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. O Senhor falou, ó Pai, e nós cremos que o Senhor está aqui. Há, Senhor, corações de fé que estão clamando, Senhor Deus, com fome da tua palavra, e que eles possam sair essa noite saciados, ó Pai, que ouviram tua voz, ouviram a tua palavra. Essa voz, ó Pai, que está ecoando no mundo, Senhor, e os eleitos estão captando e vindo, Senhor. E nós sabemos que é só eles que poderão vir, porque o Senhor, o Pai, tem elegido desde antes da fundação do mundo para ouvir tua voz. Muito obrigado de ser um dos tais, ó Pai. Nós temos, ó Pai, essa, Senhor, gloriosa esperança, fé, Senhor, que o Senhor tem nos elegido e tem separado nós do mundo para caminhar nesse caminho. Pai, recompensa cada um dos teus filhos, abençoando e dando força e graça, pois pedimos essas bênçãos e é para a tua glória. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Eu vou aproveitar os irmãos em pé, nós vamos ler a Bíblia. Que Deus continue abençoando a cada um. Nós vamos ler no livro de Atos. Graças a Deus. Atos 4, verso 8. Os irmãos que têm a Bíblia, né? Eu agradeço a Deus por cada um que pode estar na casa do Senhor, né? Hoje é noite de comunhão, noite de ceia, e nós estamos felizes, né, de vir à mesa. É só para os vencedores, né? E eu creio que todos que estão aqui com bastante luta, bastante prova, mas são vencedores, amém? São aqueles que o Senhor escolheu. Atos 4, verso 8, lê assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, em nome desse é que esses são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra e indultos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo acrescente as bênçãos à sua leitura. Os seus irmãos se assentem. Nós vamos ouvir essa noite uma porçãozinha da mensagem Atos do Espírito Santo. E nessa mensagem o profeta falou algo que me chamou muito a atenção, né? De que ele, falando sobre eleição, ele nos fala aqui que os verdadeiros filhos de Deus eleitos só podem ver a palavra, só podem se interessar pela palavra
Se o Senhor Jesus, o Espírito Santo, vir e tocar no coração e revelar a palavra. Nós sabemos que em São João 16, eu creio que é, verso 7 ali, diz que aqueles que Deus chamou, ou melhor, 6, verso 7, né? Ele diz: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todo que o Pai trouxer, né? Todo que o Pai me dá, virá a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Então é uma promessa de o Senhor Jesus Cristo ali dentro, que ele não perderia nenhum, ele ressuscitaria aqueles que foram entregues pelo Espírito Santo. Então nós nunca vamos ter interesse da palavra de Deus, de buscar a Deus, a menos que o Espírito Santo esteja levando nós. A menos que o Espírito Santo esteja dirigindo nossas vidas, nós não podemos ir até a palavra. Amém? Nós sabemos que Jesus é a palavra. Nós lemos isso na Bíblia, né? Em São João, verso 1 ali diz, né? O capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Amém. E esse que fez carne, nós sabemos que é Jesus. Amém. Então, ele é o Verbo, e o Verbo é palavra. Amém? Amém. Então Jesus disse: ninguém pode vir a mim. Então ninguém pode ir à palavra sem que o Espírito o leve a palavra. Amém? Necessita-se do Espírito Santo para te dirigir a palavra. Aí o profeta ele vem e diz: eu ficava preocupado, sempre me preocupei de pessoas que vinham ao altar, chorava e ali, né, tomava o batismo naquela emoção, né, e se batizava em nome do Senhor Jesus Cristo pelas Escrituras, né? E a Escritura não mente, nós sabemos que ela é correta, diz: arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E as pessoas vinham, e dentro de uma semana elas estavam no mundo novamente. O profeta disse: eu fiquei tempo até que o Espírito Santo veio e me revelou. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Muitas vezes tenta, se esforça, luta para tentar ser um cristão, mas se não for chamado por Deus, se não for um eleito desde antes da fundação do mundo, não vai chegar. São palavras do profeta. Amém? E a Bíblia fala disso. Então eles são dignos de pena, nós temos que orar por eles, clamar, pedir a Deus, né? Não, porque essa caminhada, se não fosse Deus, nós nunca se interessaríamos pela palavra, nós nem pensaríamos em estar na casa de Deus, nós nem desejaríamos estar com o povo de Deus. Nós só fazemos isso porque o Espírito Santo nos constrange a vir, a estar buscando. Amém? Então nós vamos ouvir essa noite, e o profeta então vai falar sobre isso, né? Que quando nós recebemos também o Espírito Santo, quando nós temos as obras de Cristo, elas seguem, né? Você vê que aqui, bem no último aqui, no verso 13, onde nós lemos de Atos 4, diz: eles passaram pela porta ali chamada Formosa, né? E ali tinha aquele paralítico, e foi restaurado sua saúde, e eles receberam, né, ali açoites por causa disso, né? Mas eles estavam com ousadia falando a palavra de Deus, e eles não perceberam nada. Eles não sabemos de onde esses homens vêm, são indutos, são sem letra, eles são analfabetos, em outras palavras, né? Mas a Bíblia diz que eles tiveram que perceber
e eles andaram com Jesus. Porque as obras de Cristo estavam sendo manifestadas na vida deles, né? Uma pessoa que diz que é um cristão e as obras de Cristo não se manifestam, tem algo errado. O profeta diz: tem que se manifestar, amém? Cedo ou tarde, Deus vai operar através de você. Cada filho de Deus está na terra justamente com esse propósito, amém? O homem é o agente de Deus. Deus opera através do homem. Então, quando você tem o Espírito de Cristo, foi chamado por Ele, então cedo ou tarde essas obras manifestarão, diz o profeta, em cada filho de Deus, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos, eu gostaria de cantar um hino, um corinho com os irmãos. Eu não sei se todos conhecem, eu creio que não temos no Inário. E logo em seguida nós vamos estar já ouvindo a mensagem. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Atos do Espírito Santo. Nós vamos iniciar então no parágrafo 31 e
Deus os abençoe. Vamos então estar ouvindo. Amém. Glória a Deus. Mundo não está feliz por estar nessa igreja esta noite, não no teto desta igreja. Quero dizer, na igreja, só há uma igreja e você não se une a ela, você não pode entrar nela por um papel, você nasce nela, só isso. E você nasce nessa igreja e é pela graça que nasce nela. Você não poderia ter fome de entrar nela, você não tem desejo dela, você detesta até pensar nela, a menos que o próprio Deus tenha ordenado que você esteja nessa igreja. E se você chegar a estar nessa igreja, Deus sabia disso antes da fundação do mundo, que você estaria nessa igreja. Ele ordenou isso, ele o predestinou a estar nessa igreja. Não é maravilhoso? Amém. Todos os que ouvirem a minha voz virão a mim, está certo? E todo o que o Pai me deu virá a mim, e eu os ressuscitarei no último dia. Veja, agora as pessoas dizem, não creio em tais coisas, não as desprezem, sintam pena delas, vejam, orem por elas, pois elas não têm nada aqui, e podem que nunca tenham nada para fazê-las crer. Elas creem de um ponto de vista teológico. Dizem, bem, sim, creio que isso é só. Mas, quero dizer, elas não podem crer, a menos que seja realmente Deus no coração. E não se pode. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não porque se uniu à igreja, não porque foi batizado, não porque fez isso, porque gritou, porque fez mais aquilo. Essas coisas estão bem, unir-se à igreja, batizar-se, gritar. Mas ele disse, quem tem a vida eterna, porque creu. Agora, em Atos 2,38, Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E tenho me perguntado ao longo dos anos, quando via isso, pensava, Senhor, aqui vem homens e mulheres, já os vi virem ao altar e se ajoelharem, e chorarem, e orarem, e irem ser batizados em nome do Senhor Jesus, e uma semana depois saírem do mundo de novo. Pensava, ó Deus, com certeza, a tua palavra não está errada, simplesmente não consigo entender. Mas tu, Senhor, se eu continuar contigo, tu disseste que a tua palavra estaria em mim. Assim continuei com ele, até que agora vejo o que é. Ele o tornou conhecido, veja. E eu nunca soube disso até que certo dia o Senhor abriu e lá estava, bem diante de mim. Então vi que essas pessoas não eram o que elas eram no princípio. Veja, que ninguém pode vir a mim se meu Pai não trouxer. Não é o que quer ser, é Deus que elege que seja. Não é se você o quer ou não. Você não tem nada a ver. É Deus. Ele endurece a quem quer endurecer. Ele se compadece de quem quer se compadecer. Isso mesmo. Não importa quem você seja, que posição tenha, se é um presidente ou se é um vagabundo na rua, não faz a menor diferença. Deus se compadece de quem Ele quer se compadecer. E antes do mundo começar, Ele ordenou que
certa quantidade de pessoas ao longo das eras. Quem eram aquelas que seriam salvas? E cada uma que ele ordenou virá a ele. Isso mesmo, todas virão, e nenhuma delas se perderá. Ele ordenou, disse que haveria uma igreja lá. Ela seria irrepreensível, seria sem ruga. E agora, à medida que as eras avançaram, e as vimos esta manhã na lição, e aqueles grandes mestres ortodoxos, tão renomados e polidos quanto podiam ser, tão santos quanto podiam andar na terra. E a Bíblia, ouça, a Bíblia disse, foram achados irrepreensíveis, pois diziam, eu não tocaria nisso, eu não faria isso. Veja, mas isso não era graça, eram obras. E não somos salvos por obras, pelo que fazemos. Não foi o que eu fiz que me salvou, foi o que Cristo fez que me salvou. Estão vendo? Não o que eu não tenho santidade. Se eu tentasse dizer, bem, parei de beber, parei de fumar, parei de roubar, mentir e tal, isso foi o que fiz. Veja, seria da minha própria autoria. Eu teria algo de que me gabar. Mas eu não parei de fazer nada. Ele veio a mim e tirou isso dele. Estão vendo? É isso. Então, não foi o que eu fiz, é o que ele fez. E então, o Espírito Santo habita no interior e cresce diariamente. Apenas cresce, tornando-se cada vez maior. Lança fora as coisas, os cuidados, a tentação. À medida que você os vence, o Espírito Santo toma seu lugar. Sabe de uma coisa? Se você tem uma forte tentação de algo que não é certo, vença isso algumas vezes e veja se o seu testemunho não floresce por causa disso. Veja Sansão, quando ele achou o leão, correu para matá-lo, e ele matou o leão quando o poder de Deus veio sobre ele. Matou-o só com as mãos, quem sabe rasgou suas mandíbulas. Um nanico de cabelo encaracolado, mais ou menos dessa altura, um pequeno magricela na rua, com 7 mechinhas de cabelo na cabeça, como um maricas. E ele não passava de um maricas, até o Espírito de Deus vir sobre ele. Agora, não seria difícil acreditar que um enorme gigante pudesse matar um leão com as mãos. Acredito que ele poderia fazê-lo, mas o engraçado foi que este rapazinho fez isso. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele matou o leão e jogou-o para o lado. E as abelhas construíram sua colmeia ali. E Sansão, o mel mais doce que ele já comeu, saiu da carcaça daquele leão morto. É isso mesmo? Por quê? Ele o venceu com o poder de Deus. E se você tem algo que queira comer um pouco de mel doce daí, pensa, com o poder de Deus. Isso mesmo. Veja como é bom. Que coisa básica. Talvez você tenha sido um bêbado e até agora, toda vez que sente o cheiro de uísque ou cerveja ou algo assim, você quer beber. Vença isso pelo poder de Deus e passe por lá uma vez e veja que sensação você terá no coração quando isso tudo estiver morto e aniquilado, então tudo terminado. Oh, que coisa! Esse doce mel que você extrai dela. Agora, estas pessoas tinham realmente vencido. No dia de Pentecostes, todas foram cheias do Espírito Santo. Os poderes de Deus estavam sobre elas. Foram-lhes dados dons para falar em línguas e tudo mais. Estavam tendo um momento maravilhoso e a igreja estava avivada. Agora, vou abordar de outro pequeno ponto de vista aqui, de Estevão, durante este tempo, até voltar ao meu texto original, se puder. Notem, houve um homem chamado Estevão. Ele não era um dos apóstolos, não era. Era só um diácono, mas, irmão, ele tinha algo no coração. Ele não conseguia ficar quieto. É assim que um homem é quando o recebe no coração. Simplesmente não aguenta. Que coisa, tente contar a alguém. E aqui estavam eles na rua, realizando um reavivamento e rejubilando. Ora, era como uma casa em chamas no vento forte. Não se conseguiria apagar.
Só isso. Então eles o pegaram na rua e o arrastaram ao tribunal do Sinédrio. Disse: irmão, vamos pôr esse sujeito na linha, vamos parar com todo esse fanatismo. E o puseram na cadeia até de manhã. O tribunal do Sinédrio se reuniu, talvez 500 mil de pessoas ou mais reunidas lá. Eles empurraram o pequeno Estevão para lá, mas quando saiu o irmão, ele saiu e seu rosto brilhava como um anjo. Irmão, imagino que não fosse como uma luz brilhando, mas brilhava com um semblante de quem sabia do que estava falando. Imagino que um anjo não seria, talvez, como um brilho, uma luz ou algo brilhando, mas significa que ele brilhava com isso, que entendia o que estava falando. A Bíblia disse que ele tinha ousadia, foi até lá, sério, ele disse: homens israelitas, estamos sozinhos, como um cordeiro entre 10.000 lobos famintos, querendo o seu sangue. Disse: homens israelitas, e todos vós da Judéia e tal, e pais, sejam-vos, pois, notório que o Deus de Abraão, o Deus de nossos pais, apareceu a Abraão, o fez subir da Caldeia, deu-lhe a promessa desta terra. E por ele trouxe Jesus Cristo, a quem vós crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. E quando terminou de dizer isso, ele disse: ó homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Oh, que coisa! Eu gostaria de ouvir esse sermão numa gravação. Irmão Miller, gostaria que tivéssemos esse. Sim, Senhor. Ele disse: ó homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Irmão, ele não estava jogando indiretas, estava, quando sabia que seu sangue seria derramado assim. A Bíblia disse: ele era um homem cheio. Cheio do quê? Cheio de insensatez? Não, Senhor. Cheio de teologia? Não, Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo. Era aí que estavam todas essas grandes e excelentes qualidades, porque ele tinha sido cheio. O mundo foi rejeitado e o Espírito Santo estava nele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Que coisa! Detê-lo não se conseguiria, não havia como. Ele estava avivado, irmão. Ele tinha de pregar o Evangelho, e pregou o Evangelho e fez milagres e sinais. E depois de um tempo, quando rangeram contra ele, arrastaram-no dos tribunais e o levaram lá fora e o mataram. E jogaram torrões e pedras nele até morrer massacrado. Paulo estava lá de pé, testemunhando isso, e quando Paulo olhou para baixo e viu Estevão morrendo, Estevão olhou para cima e disse: vejo os céus abertos, e Jesus que está em pé, à mão direita de Deus. Paulo olhou para baixo, imagina que coçou a cabeça e pensou: o que está acontecendo? Ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E adormeceu os braços de Deus, acalentando. Porque dali em diante ele já não sentiu outra pedra. Deus o acalentou para dormir em seus braços, como uma mãe faria com seu bebê de peito. Deus o levou ao seio de Cristo, ao trono de Deus além, onde ele está em paz e contado entre os mártires, com uma coroa de mártir lá esta noite, imortal, de pé entre os homens. Esse foi Estevão, cheio do Espírito Santo. Isso mesmo, os torrões já não podiam ser sentidos, as grandes pedras, ao baterem em sua cabeça, Deus o acalentou para dormir. A Bíblia não disse que ele morreu, a Bíblia disse que ele adormeceu. Amém. É assim que os cristãos morrem. Amém. Muito bem. Agora estavam regozijando. Esse relato voltou como o irmão Neville disse há pouco, não só como que inflou os apóstolos e tal, eles tinham de fazer algo. De imediato, eles foram de novo tão rápido possível, pregando o Evangelho. Pedro e João, 2 homens indoutos e sem letra,
israelitas passaram pela porta chamada Formosa. Que coisa! O diabo disse: bem, agora eles só estão lá pregando, portanto não fará mal algum. Então todas essas pessoas creem que pregação é tudo. Mas quando passaram pela porta chamada Formosa, lá jazia um homem. O Espírito Santo disse: Pedro, esse homem pode ser curado, ele tem fé. Quando percebeu que ele tinha fé para ser curado, ele disse: levante-se. E o ergueu e o segurou até seus artelhos se firmarem. E lá foi ele, saltando e pulando e louvando a Deus. Sabem de uma coisa? Isso causou mais problemas do que toda a pregação que já tinham feito. Irmão, apenas deixe algo do lado fenomenal começar e veja como todo o cão feroz do inferno começa a bater para ele, querendo sangue. É isso mesmo? Verdade. Eu lhes digo, Pedro pregou um sermão no dia de Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. O diabo nem saiu da cama. Isso mesmo. Bem, deixem, estão vendo? Mas ele passou pela porta chamada Formosa no dia seguinte e curou um homem e aleijado desde o ventre de sua mãe, e todo o inferno se lançou sobre ele. Isso mesmo. Jogaram-no na cadeia e o deixaram lá a noite toda. Sim, senhor. Colocaram-no na prisão, no cárcere interior lá, devido ao fenômeno. O diabo disse: não posso deixar que isso comece agora, por divina. Se começarem, eles vão derrubar meus sustentáculos. Isso mesmo. Porque posso enganá-los por aí com um pouco de teologia de vez em quando, mas com certeza não posso enganar essa coisa real que se manifesta e as pessoas a veem ser feita. Vou impedir isso antes que o outro grupo entre em cena. Ele não impediu, então não pode impedir agora. Isso mesmo. O Evangelho seguirá adiante, e adiante. Já não houver céus ou terra, essa palavra ainda permanecerá a mesma. Porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Não podem passar. Essas palavras são tão imortais quanto o próprio Deus. Não podem passar. Eu creio em cada palavra dela. Porque Jesus foi, Ele é agora e sempre será. Isso mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo de hoje. Admito que tem sido pisoteado, ridicularizado, mal interpretado, deturpado e tudo mais assim. Isso é só o diabo falsificando. Mas há um batismo real e genuíno do Espírito Santo que traz os mesmos resultados que tiveram no dia de Pentecostes. Isso mesmo. Claro, o diabo tem velhos chamarizes e porvo por aí. Eu lhes digo a verdade, toda vez que virem um espantalho, lembrem-se, algo bom por cá. Isso mesmo, claro, não se vê um espantalho em velhos abacaxizais ou, quero dizer, em certas vivas aqui. Coloca-se sobre as grandes árvores doces, é onde se vê o espantalho, pois estão querendo afugentar. O diabo põe cada espantalho em volta da boa religião genuína do Espírito Santo que ele possa colocar ali. Porque bem ali está Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado com seu poder imortal, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Isso significa assim seja. Muito bem. Agora vemos que eles os colocaram no cárcere interior. Na manhã seguinte deram-lhes uma boa surra e os despediram. Agora encontramos Pedro esta manhã em pé entre eles aqui no capítulo 4. E ele disse: ora, vós homens israelitas e vós que habitais na Judeia, seja-vos isto notório. Jesus de Nazaré, como ele provou ser um homem de Deus. Todos os sinais e prodígios que Deus realizou por meio dele provaram que ele era um homem de Deus. Eles sabiam que ele era um homem de Deus. E então ele disse: vós, pelas mãos de injustos, crucificastes e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou e somos testemunhas disso. Disse: pela fé no seu sangue este homem
homem está sã. Disse: se hoje somos interrogados acerca das boas obras que fizemos, seja conhecido de vós e de toda a casa de Israel, que pelo nome de Jesus Cristo, este homem foi curado. Quando perguntaram a que grupo religioso eles pertencem, onde foram consagrados, de que cemitério saíram, ou algo assim, de onde veio tudo isso? Onde vocês conseguiram o direito de fazer isso? Mostrem-nos que grupo vocês representam para que possamos ir aos anciãos e ver para que estão fazendo isso. Sim, Senhor. Queremos ver qual é a igreja que está ensinando esse tipo de heresia por aqui. De onde vocês são? Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, pela fé em seu nome, esse homem está sã. Amém. E nada tinham que dizer sobre isso, pois lá estava o homem e eles o conheciam. Amém. Amém. Note, veja o que ele disse aqui. Agora, e esta é a pedra que foi repudiada por vós, os edificadores. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devais ser salvos. Amém. Oh, a rejeição da pedra. A pedra foi rejeitada porque, quando construíram o templo de Salomão, quero que notem uma ilustração muito bonita aqui. Quando foram construir o templo de Salomão, as pedras foram cortadas de um lugar, e de outro lugar, e de outro lugar. Algumas foram cortadas deste modo, e outras daquele modo. Mas a Bíblia disse que quando se juntaram, creio que levaram 40 anos para erigir o templo. E não houve um zumbido de serra, nem o som de um martelo em 40 anos. As pedras se juntando, pedra sobre pedra. A única coisa que tinham de fazer era aplicar um pouco de argamassa nela e assentá-la ali. E se fixava, pedra com pedra, pedra com pedra. Pensem nisso. Agora, é isso o que penso disso, irmãos. Quando aquele templo lá representava o templo espiritual, o templo em que estamos agora. Eles vinham ao templo para receber sua bênção. Nós somos batizados no templo de Deus, no corpo de Deus, no corpo de Jesus Cristo. E estamos em Cristo pelo batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios 12. E portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles desejam coisas espirituais, eles não se importam com as coisas carnais. Minha carne diz: estou muito cansado. Meu espírito diz: você não está. Eu sou o seu chefe. Siga-me. Amém. Veja um caso lá e a médica diz: sabe, esse caso não tem recuperação, esse caso está perdido. Eu olho para ela e digo: isso mesmo. Mas o Espírito Santo vem e dá uma visão e diz: vai se recuperar. Então eu digo: assim diz o Senhor, o homem viverá. E não andamos mais segundo as coisas da carne, andamos segundo as coisas do Espírito. Deus. Agora, quando essas pedras se juntavam, elas foram cortadas em todo o mundo, em diversos lugares. A madeira e o brasília dos seus altos cedros do Líbano era cortada e levada a Jope, em carro de bois, e aí por diante, em jangadas, até chegarem para fazer o templo. Mas quando se juntavam, não. Quero que notem, uma pedra foi cortada desta forma, outra pedra cortada de outra forma. Talvez quando os pedreiros as estivessem cortando, eles tenham discutido e brigado e tudo mais. Como muitos pregadores fazem hoje. Sou metodista, sou da igreja de Deus. Glória a Deus, pertenço às assembleias, sou isso. Vocês continuam brigando, mas lembrem-se, é Deus quem está cortando. E quando este cortava desta forma e um daquela forma, eles não conseguiam entender. Mas quando iam juntá-las, tudo estava no chão.
E eles assentavam bloco sobre bloco sobre bloco, e não tinham mais de cortar. Creio que um dia vou ali outros textos, quando esta confederação unida de igrejas se juntar, e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, então formarão uma imagem semelhante à besta. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será forçada a se juntar. Os verdadeiros crentes, dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade, sejam o que forem, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. E isso formará o corpo do Senhor Jesus. Todos os crentes e os agnósticos e superficiais de mente serão jogados de lado. Eles entrarão direto na confederação de igrejas. E li outro dia que até as Assembleias de Deus entraram na confederação de igrejas. Oh, que coisa! Tem que negar a doutrina evangélica deles para fazê-lo. Isso mesmo. E todos os seus sinais e prodígios pentecostais, princípios, eles têm que negar isso. Para estar na confederação de igrejas, tem que negá-los, ó irmão, para terem prestígio. Eu prefiro, como já disse muitas vezes, me deitar de bruços para beber água de riacho e comer bolachas de água e sal e ser popular com Deus e ser servo dele, de Deus, do que ter o melhor que há, que este mundo dá. Se eu tivesse de comprometer minha fé no Senhor Jesus Cristo em sua Bíblia, creio que esta é a palavra infalível de Deus. Cada palavra dela é certa. Sim, Senhor. Agora, veremos lá como estavam fazendo. Eles rejeitaram, eles começaram a assentar suas pedras e chegaram a um ponto quando acharam uma pedra estranha. Eles não puderam usar aquela pedra. Disseram, essa pedra não serve para nada. E a jogaram em um montão de ervas daninhas em algum lugar. Não puderam usar, parecia estranha. E tentaram construir seu edifício. E chegaram a um ponto e assentaram todas as pedras e as assentaram desta forma. Chegaram a um ponto que não conseguiram achar nenhuma pedra para encaixar nesta esquina. Continuaram construindo e construindo e construindo. E o edifício ficou tão alto que não dava para continuar, pois precisavam de uma pedra de esquina. Eles procuraram entre todas as pedras, tentando achar uma pedra de esquina, mas não conseguiram achar nenhuma. E de repente, alguém foi ao montão de ervas daninhas e a própria pedra que rejeitaram era a principal pedra de esquina. E é o que acontece hoje, amigos. A igreja metodista está bem, a igreja batista está bem, a igreja presbiteriana, a pentecostal, a nazarena, a peregrina da santidade, seja qual for, tudo bem. Mas a questão é, irmão, que estão rejeitando a verdadeira pedra de esquina. É por isso que o evangelho não foi a todo o mundo por meio de poderes e sinais e demonstração. É porque as denominações excluíram o próprio poder do fenomenal, dizendo, os dias dos milagres já passaram, não há isso de cura divina, não há isso de falar em línguas, não há isso de sobrenatural, isso foi para um dia passado. E você verá, irmão, que cada uma que faz isso fica bem ali na prateleira, elas não passam de organizações de lojas, elas têm um monte de membros, isso mesmo, mas a Bíblia disse que eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Destes afasta-te. Mas como igrejas, eles veem que todas estas denominações têm tentado edificar. Elas não podem edificar sobre nada menos do que Jesus Cristo em justiça. E se você recebe Jesus Cristo e diz que é tolice, diz, eu recebi Jesus. Você recebe Jesus, você recebe algo que ele diz que esta palavra de Deus é inspirada. E ele é o mesmo Senhor Jesus esta noite, realizando e fazendo exatamente o mesmo que disse que faria. Ou você não recebeu o Senhor Jesus, você recebeu alguma teologia, mas não o Senhor Jesus. Pois quando Jesus entra em seu coração, algo acontece que você crê em tudo o que Deus diz. Não só isso, mas você sabe que é assim. Todos os demônios do inferno não poderiam tirar isso de você. Ora, claro, você crê nisso. Deus
seu testemunho com seu sangue a qualquer momento, pois crê que é a verdade. Você sabe que é a verdade, pois Deus disse assim, e algo dentro de você sabe que é a verdade. Mas agora, se você só aceita baseado em um ponto de vista educacional ora, você pode argumentar isto e argumentar aquilo e dizer isto não é e aquilo não é, e não cremos nisto e não cremos naquilo. Você sabe argumentar. Você diz, bem, não posso crer em coisa assim. Talvez tenham chegado à mesma coisa em New Albany esta noite, argumentando contra Deus. Por que isso? Ouçam um pouco mais e vejam a oração que essas pessoas fizeram. Disse, porque bramam os gentios e os povos pensam em coisa vã. Verdadeiramente, Senhor, de teu Filho Jesus, e concede aos teus servos, quando oraram unânimes. Disse, concede aos teus servos falar a palavra de Deus com ousadia, enquanto estendes a mão de teu Filho Jesus para curar os enfermos. Amém. Deus nos ajude a ter uma reunião de oração assim. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Oh, que coisa! É disso que precisamos esta noite. Homens e mulheres com um coração unânimes, como eles estavam. Eles não dão atenção a isso ou aquilo ou a outra coisa, mas você está imerso em Cristo Jesus. E as esperanças estão unificadas em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Quer o sol nasça amanhã ou não, nos unimos com um juramento perante Deus de servirmos ao Senhor Jesus e andarmos em seus passos, independente do preço. Então você verá uma igreja avançando. Amém. Disse, e nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Certa senhorinha que vem a esta igreja, ela não é membro aqui, ela é metodista, mas nos ama, e ela vem à igreja. E outra senhora disse, a qual igreja você vai? Ligou para ela. Eu ouvi isso. Disse, a qual igreja vai? Disse, vou ao tabernáculo Brana. Ela disse, quer dizer que vai lá e ouve esse tipo de doutrina, senta-se sobre algo assim? Disse, que tipo de doutrina? Bem, eles se gabam demais de Jesus. Ao batizar, usam o seu nome no batismo, usam o seu nome em tudo mais. Pois a Bíblia diz, meus irmãos, debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Com certeza, eu lhe digo, irmão, eu não sou de confusão, mas gostaria de ver qualquer homem, em qualquer lugar, a qualquer hora, provar pela Bíblia que isso não está certo. Isso mesmo, não importa o que digam, você está louco e tal, não faz diferença. Outro dia eu estava na livraria onde ia comprar meus livros e uma senhora disse, eu não os teria na minha estante, não os vendo. Disse, uma senhora passou e comprou todos, tinha 7 e esta senhora comprou todos eles. Acho que só queria se livrar deles. Eu ouvi. Surgiu o assunto sobre cura divina. Estavam lá 2 pregadores metodistas e um presbiteriano. Os pregadores metodistas e o pregador presbiteriano estavam a meu favor. Disse, você está certo. Quando fui sair, fiquei imaginando que o irmão Charles estava presente no momento. O irmão Preach entrou nessa hora. Quando todos começaram a descer e começaram a andar um pouquinho por lá, este pregador metodista se aproximou e pôs as mãos no meu ombro. Ele disse, irmão Branham, quando o irmão não passava de um mocinho, eu fui aonde o irmão tinha subido num poste, trabalhando com um par de esporas e com o rosto sujo. Ele disse, eu sabia que o irmão ensinava a cura divina. E minha pobre mãe ficava lá deitada com uma doença renal, nunca sarava, estava prostrada, morrendo. E o irmão chegou, tirou suas esporas e ferramentas, ajoelhou-se no chão e orou por minha mãe. Uma semana depois, o médico a declarou perfeitamente curada. Isso foi há 23 anos e ela está perfeitamente sã hoje. Não importa se é minha igreja ou
eu creio. Aleluia, aí está. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Os tempos podem passar e as coisas podem mudar, mas o Evangelho de Jesus Cristo permanecerá o mesmo por todas as eras incessantes. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual era essa igreja? Que pedra era essa? Você pergunta à Igreja Católica, eles dizem era uma grande pedra que estava lá. A Igreja Católica, a hierarquia está sentada nela esta noite, sobre esta pedra, distribuindo poderes a outras igrejas, perdoando pecados. Isso está na definição católica. Se forem averiguar, perguntem ao protestante e digam o que era aquela pedra. Eles diriam: foi Jesus Cristo, é a pedra. Oh, irmão, o que Jesus disse sobre isso? Pedro disse: quem dizeis? Ele disse: quem dizeis que eu sou? Ele não estava falando de si mesmo. Disse: quem dizeis que eu sou? Uns dizem que tu és Moisés, e uns dizem que tu és Elias. Mas quem vós dizeis? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, tu não tomaste a teologia de algum homem sobre isso, não aprendeste isso no seminário, mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. E sobre esta pedra, aleluia, que pedra? A revelação espiritual de Deus manifesta Ele mesmo ao indivíduo. Aleluia! Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quando um homem nasce de verdade do Espírito de Deus e do alto da cabeça até as pontas das unhas dos pés, ele foi transformado pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E suas próprias ideias egoístas se desvaneceram, e Deus tem completo controle sobre esse homem. Ele crê em toda a palavra escrita no Senhor Jesus Cristo e a pratica. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém. Isso os faria sentirem-se religiosos, não é? Claro que sim. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. E em nenhum outro nome há salvação, senão neste nome do Senhor Jesus. E a Bíblia disse aqui que perceberam que eram homens indoutos e sem letras. De que escola vieram? Um bando de tolos saiu lá. Bem, quem é esse bando de analfabetos? Analfabetos e iletrados? Bem, os homens nem sabem o abecedário. Bem, vejam a linguagem que estão usando. Happy, hate, coach, fat e perish. Que tipo de povo é esse? Ora, de que seminário o senhor saiu? O senhor é o doutor quem? Estão vendo? Mas tiveram de reconhecer, pois perceberam que eles haviam estado com Jesus. Isso é o principal, irmão. Se você não sabe distinguir entre café e feijão partido, se você conhece o Senhor Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição, prefiro ter isso do que qualquer outra coisa. Sim, Senhor. Oh, que coisa. Deus, ancora-me aí. Deixa-me descansar sob a árvore, por onde a fonte flui tão livremente, onde o cordeiro é a luz, e a alma dos salvos nunca morre. Deixa-me ancorar aí. Oh, que coisa, que coisa! Deixa-me sentar-me junto à árvore perene quando a jornada desta vida terminar. Oh, não cobisse as vãs riquezas deste mundo, que se deterioram tão rápido. Procure ganhar aqueles tesouros celestiais, eles nunca passarão. Segure na mão imutável de Deus. Segure em sua mão imutável. Isso mesmo. Quando esta jornada
perguntar: se a Deus tiver sido fiel, belo e brilhante seu lar na glória, tua alma arrebatada verá. Uma noite destas, ou uma manhã destas, ou um meio-dia destes, sua alma será arrancada do seu corpo como um dente sendo extraído. Você está andando em linhas frágeis que podem se romper a qualquer hora. Mas o que lhe importa? O que lhe importa? Pois ele o levantará com suas asas eternas e a pegará quando essa alma sair daqui. Haverá alguém esperando no fim da estrada. Que coisa, para sustentá-lo e envolvê-lo com seus braços eternos e levá-lo pelo vale da sombra da morte, para apresentá-lo além, sem defeito e irrepreensível perante o Pai. Então, por que nos preocuparmos? Por que nos importarmos com o que o mundo tem a dizer, ou o que isto, aquilo ou aquilo mais? Enquanto tivermos a mão imutável de Deus segurando a nossa, com que vamos nos importar? E as pessoas, que todos, que homens e mulheres, que crianças, que todos aqui que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, me deem uma razão para não servi-lo. Deem-me uma razão para deixarem passar este Natal sem aceitar o Senhor Jesus Cristo. Parem de pensar sobre isto ou aquilo. Parem de pensar se devo fazer isto ou aquilo. Estou lhes perguntando algo sério. Vocês têm crido no Senhor Jesus Cristo? Se realmente creem, provarei pela Bíblia que vocês têm a vida eterna e não podem perecer. Quem ouve estas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quando Jesus Cristo falou essas palavras, quando Pedro as falou no dia de Pentecostes, quando Jesus as falou aqui mesmo em São João 5, quando falaram por toda a Bíblia, o homem a torceu e a misturou e tentou fazer isto com ela e fazer isto para criar organizações e tudo mais. Alguns deles disseram sim, apenas creia que ele é o Senhor Jesus Cristo e aceite, só isso. Estão vendo o truque do diabo? Um disse: oh irmão, ficamos tão felizes, gritamos. Estão vendo o truque do diabo? Um disse: falamos em línguas e sabemos que o recebemos. Estão vendo o truque do diabo? Essas coisas estão bem, mas ainda assim não é Cristo. Claro, vocês estão. Quando alguém creu de verdade e inteiramente no Senhor Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. Ninguém tem que crer. Quando você crê, sua vida dirá o que você é. Sua vida. E tudo isso acontecerá. Todas estas coisas, como gritar e regozijar-se e falar em línguas, e curar os enfermos e todos estes outros dons e tal, não existirão pelo fato de vocês terem feito isso. Elas os seguirão como um verdadeiro sinal de Deus. Estão vendo? Oh, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Quando penso neste mundo decadente e olho em volta e vejo a escritura na parede em cada nação, vejo que as bombas atômicas têm feito o povo tremer. Quando grandes governantes e tais, vocês deveriam ler o que dizem no Pentágono sobre estas coisas acontecerem. Deveriam ver o que esta nação... Irmão, deixe-me dizer-lhe algo. Estamos erguendo uma fachada grande e ousada. Quando bem no âmago desta nação, eles estão freneticamente assustados. Vocês sabem disso. Melhor admitir a verdade. E vocês têm direito de estar assustados. Só há uma pessoa que não tem direito algum de estar assustada, que é o homem ou a mulher que nasceu do Espírito de Deus. A bomba atômica é uma passagem para o céu, para o crente. Aleluia! Sim, Senhor. A morte não pode fazer nada a você, exceto uma morte rápida, é uma glória rápida. Isso mesmo. Este mundo de carne deixarei cair e me levantarei. E lançarei mão do prêmio eterno, e exclamarei ao passar pelo ar: adeus, adeus, doce hora de oração. Foi-se,
O que uma bomba atômica significará para esses velhos santos e cabelos grisalhos? Um jovem e uma jovem de novo. O que a bomba atômica significará para estes mares? E quase todos já partiram e foram deixados aqui sozinhos? Toda a família reunida de novo. Glória a Deus, irmão. O que você poderia ter que fosse maior do que isso? Uma perfeita segurança de que seu coração está descansando além do Calvário, que realmente não há nada que possa movê-lo, mudá-lo, sacudi-lo. Você está em Cristo Jesus, ancorado no reino de Deus até o dia da sua redenção, para ser apresentado irrepreensível perante Ele. Não o que você fez. Se eu puder parar de fazer isso, e se eu puder parar de fazer aquilo, não é nada que você tenha feito. É o que Ele faz por você. Você crê de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. Louvado seja Deus, tão feliz que a porção. Vamos glorificar a Deus, irmãos. Vamos dar uma salva de palmas. Glorificado seja o nome do Senhor. É maravilhoso ouvir isso, né? Nós temos que se esforçar, temos que lutar. Isso mostra, né? Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna, presente, amém? Você tem vida eterna, então lute por isso, vença o mundo. O profeta diz, aumente isso, né? Faça crescer essa vida eterna, se esforce, não fique parado, lute e Deus vai te abençoar. Ele vai vir com o batismo do Espírito Santo e dará então a você, né? Esses dons que seguem, todos eles acompanharão, amém? E se acontecer, né? Grandes homens aí estão diante de nós, né? Falando em bombas atômicas, falando em guerra atômica, né? Mas isso só levará os santos à presença de Deus. Amém? Reunirá a família. Amém? Se você tem um ente querido ali, eu tenho. E creio que uma dessas manhãs nós veremos ali, né? Amém. Então é tempo de nós nos preparar, amém? Amém. Nós já fomos privilegiados, né? De estar no caminho correto, amém. Estar na direção correta, né? Muitos entram no caminho, mas entram na contramão. Mas nós, pela graça de Deus, ouvindo a voz de Deus, sabendo que essa é a única voz de preparação. Ela nos prepara, ela está inteiramente, né, nos elevando à estatura de um varão perfeito. Amém. Deus ajude cada um de nós, né? Vamos nos pôr de pé, vamos inclinar o rosto, fechar os olhos, né? Nessa hora, você pode fazer um inventário. Estou eu certo com Deus? Estou eu vivendo uma vida correta? Tenho eu dado valor que Deus tem me dado? Porque Ele deu a oportunidade a nós, né? De ouvir a sua palavra, de ouvir sua voz. Nós temos aí, acho que em Ponta Grossa, mais de 300 mil, né? Pessoas habitando aqui em Ponta Grossa ou mais, né? Aí é uma quantidade muito grande, né? Para Ele separar aí uns 4, 5, 6, uns 8, para ouvir a voz de Deus nesse dia. Os que estão interessados, pense que é pouco, né, irmão? De tantos milhares de pessoas, Deus, Ele separou um punhadinho. Dizia assim, né? Nós podemos dizer um pequeno feixe, né? Que Ele tem separado. Por isso nós temos que dar valor no que temos. Nós temos que valorizar, Senhor. O Senhor me mostrou que esse é o caminho. Ouvir a voz do mensageiro, ouvir essa mensagem, é um caminho correto. Então, você pode fazer um inventário se você está sendo grato a Ele. Se você está realmente buscando, né? O profeta diz aqui, o único que nós elevemos é o Senhor Jesus Cristo.
As pessoas estavam irritadas ali porque eles estavam se gabando demais do Senhor Jesus. O que faziam era em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu digo, né, a cada um de nós agora, que nós exaltamos o Senhor Jesus Cristo agora em nossas vidas. Amém. Não é só cantar um louvor, não é só vir à igreja no domingo, adorar, mas é todos os dias de nossas vidas o Senhor Jesus Cristo ser exaltado em nossas vidas. O povo poder olhar e ver Jesus em nós. Amém. Ver Jesus, mas para isso nós precisamos ter Ele dentro, né? Amém. E nós só vamos ter o Senhor Jesus Cristo dentro quando Ele vem e batiza. Ele disse: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e até mesmo em vós. Amém. Então esse até mesmo em vós é isso que o mundo precisa ver. É aquele que está em vós, amém? Amém? Porque o que está em vós é o que venceu o mundo, e quando ele está em você, ele vence o mundo. Amém. Vence os desejos da carne, amém? Amém. Louvado seja Deus. Senhor, eu te peço. Você tem um chamado de Deus, mas precisa, né, lutar por isso. Se você deseja uma oração por sua vida espiritual, fique com a mão levantada, peça: Senhor, me ajude. Eu desejo, eu creio que eu tenho vida eterna. Eu amo essa palavra.
palavra, eu creio nela. Posso não estar vivendo a altura dela ainda, mas eu creio de todo o coração. E eu quero viver essa palavra, eu quero que o mundo veja Cristo em mim. E Cristo é a palavra. Faça como aquele homem fez, né, ancião. Ele pôs ali um marco, né? Bateu uma estaca e disse: não volto mais para trás, eu vou seguir adiante da agora em diante. Eu quero ser mais firme, eu quero servir o Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração, de toda a minha alma. E você, essa noite, está convidado a vir à mesa do Senhor. Ela é para os vencedores. Eu creio que só o fato de nós ouvir essa voz nesta era, nós já somos mais que vencedores. Porque o inimigo tenta lançar um monte de voz sobre nós, voz de várias formas, mas o Senhor Jesus Cristo tem uma única voz, e é a do mensageiro da era, e ela foi gravada justamente para que nós ouvíssemos e fôssemos preparados para esse grande arrebatamento que se dará. Senhor Jesus Cristo, teus filhos levantaram as mãos e estão desejando, Pai, cada dia te servir melhor, buscar o Senhor cada dia mais, ó Pai. Ajuda eles, Senhor Deus, dá graça, pois estão ouvindo, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor faça firme, Pai, a eleição de cada uma aqui dentro. E confirma, Pai, a tua palavra. Pai, que teus filhos busquem mais do teu Espírito Santo, mais daquela nova vida, Senhor. Que haja um clamor dentro de cada um de nós por mais do Senhor em nossas vidas. Porque, Senhor, é só o Espírito Santo que pode vencer o mundo. Pai, não é o que nós paramos de fazer, como disse o teu profeta. É o que nós, ó Pai, o Senhor tira de nós, ó Pai. Se há alguma vaidade, alguma tentação, algo em nosso coração, limpa isso, Pai. Tira de nós, ó Senhor. Queremos um coração rendido a Ti. Queremos uma vida, Pai, consagrada. Pai, aonde passar, onde nós pôr as plantas dos pés, que nós sejamos cristãos de verdade, ó Pai. Dando testemunho, testificando da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, abençoa cada um que levantou as mãos. Dá graça a eles, ó Pai, para viverem mais perto da cruz. Anima a fé dos Teus filhos. Ainda que vemos, Pai, uma pequena igreja com poucos em número, quanto mais era a arca ali, ó Pai, do mundo inteiro, 8 almas. Ó Senhor, em todo lugar, nós sabemos que são poucos aqueles que estão te servindo de verdade. Mas a palavra nesse dia está fazendo a separação, ó Pai, daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. E nós cremos nisso, Pai, e nós seguramos essa palavra até o final, porque nós te amamos, ó Pai, e nós desejamos fazer de tudo, Pai, para te agradar. E Senhor, dá todo o nosso coração a Ti, ó Pai, para que mude nossas vidas, transforme, Pai, nós, não nos deixe parados, Senhor Deus, ó Deus, com as coisas do mundo, mas move-nos, Pai, a Tua vontade perfeita, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. E cada um, né, faça um altar do seu coração e clame a Deus, né, enquanto há tempo. E a Bíblia diz, né, enquanto há tempo de buscar o Senhor, pode achar, né, mas chegará uma hora, muitos não acharão. Deus nos tenha misericórdia, né, de cada um de nós. Nós vamos então ler a palavra, 1 Coríntios 11, verso 23. Louvado seja Deus. Nós temos uma visitante em nosso meio, né? Tamares, eu acho que é a menininha linda. Que Deus abençoe ela, né? Graças a Deus. Nós vamos então ler 1 Coríntios 11, verso 23, que diz assim:
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai uns pelos outros. Também vamos ler São João 13, verso 4, falando desse ato de humildade, o ato do lava-pé. São João 13, verso 4, diz assim: Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha com que estava cingido. Verso 12. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Louvado seja Deus. Os irmãos inclinem o rosto, fechem os olhos. Nesse momento, aquela palavra que diz: esperai uns pelos outros. Nosso profeta diz que a tradução correta ali é: orai uns pelos outros neste momento.